Bom dia a todos. Essa continuação aqui da edição do review especial de 6 meses de Ricardo Ribeiro Colecionáveis. Venho trazer para vocês aí a parte 2 do review da morte e retorno do Superman. Eu comecei fazendo um review e comecei mostrando a vocês, tá? Edição definitiva da Panini, capa dura, ok? Da morte do Superman, volume 1. Fui até a morte do Superman, todos os acontecimentos, todo o meu ponto de vista, tá? Sobre a morte, tá? Já o velório, o aparecimento de Apocalipse, todo o estrago que ele causou em Metrópolis, tá? A contagem regressiva em relação a toda a destruição de Apocalipse a Metrópolis, tá? O clima tenso em relação à a provável chegada da morte do Superman, que todos já estavam sentindo, né? A contagem regressiva, todo o drama e ferimento, né, que o monstro causou a ele durante toda a batalha. A contagem foi seguindo, né? Eu nem preciso repetir, né? Mostrei no vídeo anterior todo o drama que foi colocado em relação a isso, né? Ele tentando lutar com uma criatura que parecia implacável e incansável, que ele passou a lidar. Ele não conseguia, com o tempo ele via que ele não conseguia nem cansar o monstro, tá? Vê que o monstro ferindo ele de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito, e culminou no final aqui, sendo ferido de tudo quanto é jeito. Eu mostrei aqui no vídeo anterior, tá? Uma coisa que nunca tinha acontecido com o Superman sendo ferido durante batalhas. E essa edição daqui da Panini, muito detalhada, muito bonito, tá? Aí termina com um golpe fatal, né? Um acertando um golpe no outro, o último golpe, né? E eles caindo em campo de batalha com o Superman morto, tá? Essa é a morte do Superman. Morreu nos braços de Lois Lane. Seguindo a história, você chega no funeral, tá? Tem partes que não tiveram na edição da Abril. Essa é uma página que foi cortada. Foi uma edição do Superman, tá? O funeral depois continua. Essa parte aqui, não sei porque eles cortaram e juntaram algumas páginas da edição do Superman. Tem uma, essa aqui, antes dessa aqui, ó, você viu uma página desenhada algumas páginas desenhadas por Dan Jurgens, que não estão aqui. Não sei porque a Panini não integrou essa parte aqui na revista. Você vê o velório, ok? Eles tentando ressuscitar, não conseguindo. Aí você tem todo o drama do velório, pós-morte, ok? Do Superman. O que eu quero dar mais destaque nesse review, aqui, ó, depois do velório, depois dos sucessivos fatos da pós-morte do Superman, começa a aparecer novos Supermans, ó, fatos, novos Superman aparecendo na cidade, salvando pessoas, ó. Seriam 4 novos supostos Superman. Nesse meio tempo o corpo dele
desaparece pelo Cadmus, só que essa história não é dada aqui, não mostra aqui, que faz parte do funeral do Superman. Ó, depois dessa história aqui, ó, tem uma parte do funeral do Superman que não é mostrada aqui, infelizmente. E já emenda no retorno do Superman. Então 4 supostos heróis, tá, se começam identificando. Uns se começam identificando como o próprio Superman e outros parece lutando usando o emblema do Superman, como no caso do Aço, tá, que é um brilhante engenheiro, tá, que ele se deve em obrigações, ele se sente em obrigação, em dever, em débito com o Superman, e passa a defender o emblema do Superman. O próprio Erradicador, ele se auto-intitula o Superman, tá? Ele aparece também, né, de Metrópolis. Aparece o clone dele, que é o Superboy, tá? No começo ele começa dando de marra, dizendo que ele é o Superman. Ó, alguns jovens libertam ele do Cadmus, e no começo ele não gosta de ser chamado Superboy, para ele é o Superman, tá? E ele ganhou um destaque de certa forma na saga, porque logo depois da edição do retorno do Superman, ele passa a ganhar um título legal, um título próprio, Superboy. Caiu na graça do povo e ganhou um título solo do Superboy, em formatinho. Pena que não durou muito tempo, mas todas as edições que saíram dele eu gostei muito, tá? Foi desenhada pelo Tom Grummett, que ele fez a fase do Superboy aqui durante o retorno do Superman. E depois, e junto com esses personagens, apareceu um cara que pra mim é o melhor de todos, o Super Cyborg. Cara, ele é muito foda. Ele é muito foda. Eu vou mostrar ele no decorrer da história. Aqui. Aí encerra. Mostra como é que o Erradicador, que ele tinha pego o corpo do Superman, levado o corpo do Superman para a matriz kryptoniana e usado o corpo do Superman como base para ele fazer um corpo para ele, porque o Erradicador, em termos, ele era energia pura, certo? E dá seguimento na história, com participação da Supergirl, tá? Manipulada pelo Lex Luthor. Tem a participação, tem uma história aqui, a parte do Aço, que eu acho que ficou meio defasado em relação à história do retorno do Superman, né? Mas é tipo uma história solo dele, ele já aparece vestindo a armadura que ele construiu de aço. Ficou muito maneiro, ele com a marreta, né? Uma marreta foda. E dá continuidade. E no final aqui tem uma mega participação do Super Cyborg. Ele chega na cidade, ele aparece no Cadmus, se identificando como Superman e exigindo o corpo de Apocalipse, tá? Ele aparece e começa a exigir. Aí todos perguntam quem era ele, por que ele estava tão diferente. E ele fala que ele tinha sido ferido durante a batalha com Apocalipse e que tinha sido modificado devido ao experimento dele. Uma história meio balela, que não colou a ninguém, mas no final eles fizeram o professor Hamilton fez um exame detalhado nele e constatou que ele tinha DNA kryptoniano. Aí tem a história do Superboy, né? Ele aparece em Metrópolis, muito marrento, e começa também dizendo que ele é o Superman. Aí ninguém fica sem entender nada, ok? Aí aqui termina essa edição, né? O volume 1, né? Que ele deveria se titular Morte e Retorno do Superman.
mas eles colocaram só como a morte, né? A princípio você pensaria que era só a morte. Aí aqui vem alguns extras. Esse aqui, ó, foi o pôster que saiu na época, muito bonito. Alguns extras só, capas, né, que deveriam ter saído pela Abril, nem abriu. Ó, de Apocalipse segurando o farrapo da capa do Superman. Tem o soco dele perfurando o emblema do Superman. Isso aqui virou uma capa de um jogo, tá? Se eu não estou enganado, do Super Nintendo, eu acho. Tinha um jogo desse, da morte do Superman. Aí tem isso aqui na época, saiu como pôster. Eu sou doido para conseguir esse pôster, até hoje eu não consegui, tá? E tem alguns extras, tá? De Dan Judes, tá? Superman, Apocalipse e alguns extras, alguns rascunhos de Apocalipse, do Super Cyborg. Os rascunhos do Super Cyborg, muito foda, cara. Eu gostei muito desse personagem. E antes de terminar esse vídeo eu vou falar dele. Ele é muito massa, muito show. Aí de alguns extras, as capas, nem abriu, vocês não publicaram, que poderia ter feito para nós. Essas capas aqui saíram nas edições americanas, como eu disse. Eu mostrei no vídeo anterior, eu mostrei algumas edições americanas que eu tenho. Ó, essa aqui eu tenho, ó, que deveriam chegar pra gente. Essas capas não chegaram. E agora pela Panini é trazida. Tem aqui, né, uma especial, uma frase que eu não estou conseguindo identificar, mas ficou muito maneiro, tipo, né? Essa aqui encerra o volume 1. Continuando o volume 2, ele mostra todo o retorno do Superman, né? A parte do retorno do Superman. Eles colocam morte do Superman volume 2, mas esse aqui já é o retorno. Aí deu um pequeno resumo, tá, do que aconteceu, com a participação especial de Guy Gardner. Ele estava com um anel amarelo nessa fase. E começa toda a averiguação, a investigação de Lois Lane em relação quem são esses supostos Supermans que apareceram. Eles começam batendo de frente. Tem uma história do Superboy, que ele acaba encontrando um terrorista aqui. Aí tem uma investigação do substituto de Clark no Presente Diário, tentando conseguir o Pushner, né? Ele investigando quem é o Super Cyborg, ele fazendo a matéria. Aí tem a participação da aparição do Super Cyborg. Ele chega até o governo, impede lá um suposto atentado terrorista. Ele ganha sim um crédito com o governo, ok? Aí depois disso tudo é que vem o clímax da história. Por quê? Sobre a cidade de Metrópole, de Gotham City, aterriza a nave de Mongul, detonando vários explosivos. E nesse momento revela-se quem estava comandando esse ataque terrorista era o próprio Super Cyborg. Ele destrói tudo, tá? Esse aqui é o tema. O que acontece nessa história é o tema para o review de Crepúsculo Esmeralda, tá? Só que isso fica para uma próxima história. A verdade é que Super Cyborg queria destruir toda a Terra, toda a vida na Terra, e queria transformar a Terra numa cidade motor, ok? E tem a volta do Superman. Ele volta, né, com um uniforme preto, né? O que deveria ser utilizado na Liga da Justiça e não é utilizado, e o Superman impede os planos do Super Cyborg, ok? Quem quiser saber mais aí, acompanhe aí os próximos reviews, ok? Quem gostou, dá seu like.
quem se inscreveu. Se inscreva, um abraço a todos e um bom dia.